Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olá, meus irmãos, meus amigos, muito prazer mais uma vez aqui para desfrutar de um tempo, de um bate-papo sobre coisa boa, coisa importante para a vida de toda criatura de Deus. Eu sou Isaías, seu amigo, se você quiser, mas espero que você não queira ser meu inimigo. Você pode perder tempo com isso, porque eu não quero inimizade com ninguém. Prazer, meu amigo Hilton. Prazer, cada um dos que estão por aí. Paulo, Jonatas, Robson, Genito. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os demais que estão chegando. Por favor, uma das maneiras que você tem de ajudar a esse velho continuar fazendo os seus trabalhos é compartilhando esse vídeo. Compartilha. Me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue mais longe e alcance pessoas que possam nos ajudar. Do que eu estou falando? Por exemplo, hoje eu queria agradecer a uma empresa da Ceasa, empresa de frutas, o Brito Lima Frutas, Brito Lima Frutas. Marque bem o nome dessa empresa, Brito Lima Frutas. Fica ali na Ceasa, no bloco 2. Nós temos um projeto em Redenção, a Fábrica de Esperança. Nós atendemos ali umas 250 crianças. E hoje, através do nosso amigo de tatame, de jiu-jitsu, o Helder, o Nenê, nós recebemos da empresa Brito Lima Frutas uma boa quantidade de frutas e algumas verduras e legumes também. E foi a alegria da meninada hoje à tarde lá em Redenção. Depois você vai ver as fotos, que coisa linda que é quando a gente se junta para fazer o bem. Então eu queria agradecer aí e incentivar a empresa Brito Lima Frutas, no bloco 2 da Ceasa. Depois vou fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, vou marcar eles para agradecer e propagar assim a sua boa vontade para conosco. Ok? Faz isso, divulga aí nosso projeto, compartilha esse vídeo, deixa as pessoas ouvirem a palavra de Deus, mas também deixa elas saberem que tem gente do bem precisando de ajuda para continuar fazendo bem. Eu sou um desses. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou um dos que estão se esforçando para brilhar a luz, para fazer o bem, conforme nosso Senhor espera. Ok? Nosso abraço especial para irmão Evandro, irmã Diana. E irmão Evandro sofreu um acidente seríssimo e pela graça e bondade do Senhor está se recuperando. Muitos pontos pelo corpo,
braço, perna, cabeça, ombro, mas Deus, na sua graça, o livrou milagrosamente e ele está em casa. Irmão Evandro, firme, firme no Senhor. Irmã Diana, firme. Se Deus quiser, amanhã vou visitá-los, ter um tempo de oração e poder me alegrar revendo aí meu irmão. Feliciano, há quanto tempo? Satisfação tê-lo aí. Márcio Moreira, irmã Stephanie Vaz, Marcelo Vaz, prazer tê-los também conosco, irmãos amados, que tanto carinho tem por nós. Abraço para o povo de Aranaú. Bom, eu comecei essa transmissão cantando um cântico antigo, gostoso de cantar. É um cântico que fala de corpo. O nome do cântico é Corpo e Família. E nós, os cristãos, nós entendemos pelos esclarecimentos das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que a família de Deus, ela é um corpo. A família de Deus é um corpo. E a Bíblia chama, às vezes, de corpo e às vezes chama de igreja. E chama de povo de Deus, família de Deus. Então, os termos são os mais lindos possível. Corpo, família, povo de Deus. Muito, muito bonito esses termos. E eu queria falar um pouco a esse respeito hoje. Porque tudo que é de Deus sempre sofreu perseguição. Tudo que é de Deus, tudo que é do bem, tudo que é da luz, sempre vai ter o antagonismo ou a inimizade daquilo que é das trevas. E as trevas existem sim, o mal existe, o diabo existe. É tão verdade quanto Deus existe, ok? Não dá para negar um e nem o outro. O mesmo livro que nos dá as provas, os esclarecimentos da existência de Deus, é o mesmo que mostra claramente a existência do mal, do diabo, dos demônios e por aí vai. Então, sim, ele existe e ele sempre vai ser antagonista, ou seja, contrário às coisas do bem, da luz, do céu, de Deus. Sempre foi assim. No entanto, a Bíblia diz que à medida que o tempo avança, as coisas vão ficando piores, ok? Por exemplo, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo da igreja, diz na segunda carta que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E aí o apóstolo Paulo diz: foge destes, foge desse pessoal. Então olha só que retrato sombrio o apóstolo Paulo fala como serão as pessoas dos últimos dias. Bom, tendo dito isto, deixa eu lhe dizer, eu quero falar sobre o corpo de Deus, a família de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus. Ultimamente, ela tem sido atacada de um outro jeito, né? Ela por muito tempo foi atacada por inimigos externos, gente que declaradamente não queria nada com a igreja e por aí vai. Mas ultimamente ela tem sido atacada por gente que um dia esteve dentro das igrejas. Muitas pessoas têm saído das igrejas e têm se tornado inimigas das igrejas. Uma pessoa pode sair de uma igreja? Claro que pode. Pode ir para outra? Óbvio que sim.
Nenhuma igreja tem o poder de amarrar, de obrigar alguém a fazer parte de sua membresia. Nenhuma igreja tem essa autoridade. Embora algumas igrejas tentem, queiram ter essa autoridade de dominar a vida das pessoas. Mas nenhuma igreja tem essa autoridade. Ela pode desejar, mas não tem. Deus não deu essa autoridade a nenhuma igreja. Se uma pessoa não está numa igreja de livre vontade, voluntariamente, por convicção, ela não deve ficar ali obrigada por homem algum. Então as pessoas podem sair das igrejas, de uma igreja, sim. A grande questão é o que motivaria alguém a sair de uma igreja ou a não ir. Nunca foi nem quer ir. Então, ultimamente, tem surgido um grupo de pessoas que até chamamos de desigrejados. Ou seja, pessoas que se dizem igreja sem estar numa igreja, ok? São pessoas que querem ser igreja, mas sem viver junto a uma igreja. Pode parecer um contrassenso, até porque de fato é. Essas pessoas dizem, por exemplo, que elas mesmas são a igreja. E usam textos equivocados para isso. A Bíblia diz que é a igreja que faz o corpo de Cristo. A palavra igreja é uma palavra, inclusive, plural, coletiva. Quando alguém se diz ser igreja sozinho, não faz sentido. Eu sou igreja em casa, eu sozinho. Não faz sentido, biblicamente falando, levando em conta os termos comuns no qual a Bíblia foi escrito, não faz sentido. É exatamente igual um tijolo achar que é uma casa, ok? Uma pessoa que acha que é uma igreja sozinha é igual um tijolo achando que é uma casa. É a mesma coisa, não faz sentido. Bom, a pessoa tem o direito e a liberdade de sair. No entanto, normalmente surgem algumas argumentações que a gente precisa tomar certo cuidado com elas, e é sobre elas que eu queria falar para nos ajudar. Ajudar meus irmãos e meus amigos a saberem identificar os perigos, os erros por trás dessas falas ou dessas falácias, tá certo? Por exemplo, a mais comum, a mais famosa delas é que tem muita gente dizendo assim, não, eu não vou mais para a igreja não, porque na igreja ali só tem gente falsa, a igreja ali tem gente que erra, só tem gente errada, a igreja ali tem muitos problemas, tem muitas falhas e tal. Interessante que quem diz isso, normalmente está tomando a si mesma como exemplo de perfeição, né? Consciente ou inconscientemente, quem diz isso, não vou para a igreja ou sair da igreja porque ele tem problemas, em outras palavras, ela está dizendo, eu não tenho problemas. Ali tem muita imperfeição, por isso eu não vou lá. Em outras palavras, ela está dizendo, eu sou perfeita. E nós sabemos, todos nós sabemos, que isso é uma grande mentira. Quem de nós é perfeito? Quem de nós é perfeito? Nenhum de nós. Absolutamente nenhum. Nenhum. Então, quando alguém toma essa posição de não vou para a igreja tal, ou sair da igreja porque ela tem defeitos, é uma desculpa esfarrapada. Seria mais bonito ser honesto e dizer assim, não vou porque eu discordo do que ali é pregado, não faz sentido para mim. Ok, mas dizer que sai da igreja tal porque é defeituosa, porque tem gente com pecado, você não tem. E algumas delas dizem assim, por exemplo, é comum. A igreja não é mais como antigamente. Claro que não é. O que é que ainda é como antigamente? Existe alguma coisa que seja como antigamente?
Então dizem, no início, quando a igreja começou, era maravilhosa. Se eu achar uma igreja igual à igreja, a primeira igreja, quando a igreja iniciou, se eu achar essa igreja, aí eu fico nessa. A igreja primitiva chamada, não é? Bom, quem diz isso demonstra, primeiro, não ter lido a Bíblia, claramente. Porque se tivesse lido a Bíblia, não iria tomar a igreja primitiva como uma igreja ideal, igreja modelo. A igreja primitiva é a igreja primitiva, é a primeira, é as origens. E ela tem vários princípios que a gente deve observar, imitar, mas nem tudo na primeira igreja, lá em Jerusalém, na igreja primitiva que se espalhou ali pelo primeiro século da era cristã, nem tudo é digno de louvor, nem tudo é digno de aplauso. Então, caso você seja desses que acha que a igreja primitiva é que é legal, se eu encontrasse uma igreja igual a igreja primitiva era para lá que eu ia, deixa eu te lembrar um pouco e te contar algumas histórias bíblicas sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela bela igreja, a primeira igreja onde o Espírito Santo veio, no livro de Atos, capítulo 2, e ela então passou a viver em corpo, se cuidar dos necessitados, das viúvas, verdade, muito legal, é verdade. Mas não era só isso. Ainda ali no capítulo 4, 5 de Atos dos Apóstolos, acontecem duas mortes dentro da igreja. Duas mortes, um casal, Ananias e Safira. Um casal morrem dentro da igreja. Aí eu te pergunto, você quer ir para uma igreja onde as pessoas são mortas no culto? E elas morreram por quê? Porque estavam mentindo. Viu? Na igreja primitiva tinha gente mentirosa. E como é que elas eram tratadas? Com morte. Foram mentir sobre o valor de um terreno, trazendo uma oferta aos pés do apóstolo Pedro. E Pedro disse, vocês estão mentindo para Deus, mentindo para o Espírito de Deus. Vai morrer. Morreu Ananias. Daqui a pouco chegou Safira. Por quanto foi que vendeu o terreno? Foi por tanto? Foi. Mentindo igual seu esposo? Pois ele acabou de ser enterrado e você também vai. Pum! Morreu. Me diz, você iria para uma igreja se alguém dissesse, ei, vamos assistir um culto ali? Vamos assistir um culto ali? Mas cuidado, lá, se tiver mentindo, morre. Você iria para uma igreja assim? Pois é, essa foi a igreja primitiva. Mas não só isso. Na igreja primitiva, tinha um grande líder, Pedro, não é? Pois é, Pedro também muitas vezes era um hipócrita. Porque pecadores são assim, são pecadores. Certa vez, o apóstolo Pedro estava lá convivendo com os gentios, ou seja, gente que não era judeu, numa boa. Mas quando chegou outros gentios vindo de Jerusalém, ele se afastou deles, com medo do que eles iam dizer, se ele não estava sendo um mundano convivendo com os gentios. Isso está no livro de Gálatas. E o que foi que o apóstolo Paulo fez quando viu isso? Repreendeu ele. Pois bem, isso é a igreja primitiva. Tinha líderes que pecavam, líderes que cometiam erros. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé? Barnabé encontrou Paulo, ajudou Paulo, levou Paulo para o ministério. Mas quando chega em Atos capítulo 15, o que é que acontece entre Paulo e Barnabé? Uma forte desavença, que eles nem conseguiram mais andar juntos. Pois é, isso é a igreja primitiva e seus problemas. Dá para dizer muita coisa. Na igreja primitiva, por exemplo, em Corinto, havia um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a igreja dos Coríntios, tranquila com isso, achando que estava tudo bem. Pois é, já pensou ir numa igreja onde acha normal que um
enteado esteja vivendo sexualmente com a sua madrasta? Isso é a igreja primitiva. E aí, quando alguém chega e diz, se a igreja de hoje fosse como a igreja primitiva. Quem diz isso não leu a Bíblia. Quem diz isso, leu ali Atos 2, né? Que diz como é que vivia a comunidade dos crentes. É, bonito, mas não é só aquilo. A Bíblia não resume a igreja a Atos 2. É mais ampla a história da igreja. A igreja primitiva mesmo. Portanto, cuidado. Meus irmãos, meus amigos, cuidado com essas histórias. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi desde o início, ela é agora e ela vai ser, até Jesus voltar, um ajuntamento de pecadores. E o que é que pecadores faz? Pecam. Por que são chamados pecadores? Porque pecam. E sabe de uma coisa mais? Essa é uma vantagem para você. É uma vantagem para mim. Porque já pensou se você encontrasse uma igreja perfeita? Se você encontrasse uma igreja onde na entrada tem uma placa dizendo assim, aqui só entra gente perfeita. Eu te pergunto, você teria chance de entrar lá? Você é perfeito? Você entraria lá? Eu não. Eu não estou dizendo quem não deseja ser perfeito. Aqui só entra quem deseja ser perfeito. Não. Se tivesse uma igreja dizendo assim, aqui só entra gente perfeita, você entraria lá? Não, você ficaria fora. Eu ficaria fora. E na verdade, honestamente falando, se encontrássemos uma igreja perfeita, a única forma de deixá-la ainda perfeita era se nós não entrássemos. Porque quando eu entrasse, ou quando você entrasse, ela deixaria de ser perfeita. Porque eu e você somos imperfeitos. Imperfeito significa que vai dar defeito, que tem problema. Pecadores é o que somos, meus irmãos e meus amigos. Portanto, anime-se com a sua igreja. Essa daí mesmo. Se é uma igreja que está pregando e vivendo heresia e blasfêmias contra Deus, saia daí ligeiro, corra. Não porque ela é imperfeita, mas porque ela está negando a pregação da verdade. Mas, se você conhece uma igreja, ela é uma igreja de gente imperfeita, com certeza. Mas ela se esforça pela verdade do Evangelho, pela pregação do Evangelho, fique nela. Aguente. Aguente as imperfeições dos outros como eles aguentam as suas. Ou você acha que as pessoas não veem as suas imperfeições? E não têm suportado as suas imperfeições? O velho problema de sempre é que a gente olha para os problemas dos outros, os defeitos dos outros, e esquece que isso também é o nosso reflexo. Pois todos somos pecadores. Portanto, meus queridos, minhas queridas, anime-se com a igreja. Você é um crente em Jesus Cristo? Congrega numa igreja, anime-se com ela. Se ela prega a verdade, se esforça pela verdade, lute por ela. Nas suas imperfeições, nas imperfeições dos outros, lute para amá-la, ser corpo com ela. E a você, meu amigo, minha amiga, que de repente não tem congregado ou saiu de alguma igreja equivocadamente, reflita no que você está ouvindo até agora. Reflita nisso. Volte. Venha para a igreja. Venha, seja bem-vindo. Tem lugar para outro imperfeito como você. Tem lugar para outra pecadora como você. Tem lugar para gente como você, como nós, imperfeitos, mas que buscam, que lutam para amar e são amados pelo Deus perfeito. Esse é o ponto. Pensa nisso. Se porventura você quiser saber onde tem uma igreja assim, que é feita de gente imperfeita, mas que ama o Deus perfeito, que ama a sua palavra e que lamenta as suas imperfeições e pede a Deus perdão e luta
e aguarda com santa e firme esperança o dia que vai encontrar com o Rei e então será perfeita, igreja perfeita será naquele dia. Se você quer reunir com um povo assim, vem falar comigo em particular. Pela graça de Deus, eu conheço muitas igrejas desse jeito, boas, cheio de gente imperfeita, mas lutando para se amarem, amando o Deus perfeito, pregando sua palavra. Agora mesmo aí assistindo, tem vários pastores dessas igrejas, de gente imperfeita, mas que ama o Deus perfeito. Pastor Daniel está aí, que é pastor da igreja lá na Itaitinga. Nós temos igrejas em toda a Fortaleza, nos bairros, na Grande Fortaleza, região metropolitana, norte do estado, sul, centro-sul do estado. Temos igrejas batistas bíblicas, batistas regulares, batistas independentes, cristãs evangélicas, igrejas que têm procurado honrar o Senhor e sua palavra. Então, se você quiser saber se na sua região tem uma igreja assim, fala comigo em particular. Igrejas em outros estados do Brasil, igrejas em outros países da América do Sul, como Bolívia, Venezuela, temos igrejas sérias aí, cheio de gente imperfeita, mas que amam o Deus perfeito. E por isso conseguem conviver como igreja, amando sua palavra e seguindo na esperança de encontrar com o seu Cristo. Temos igreja também na África, no continente africano, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Temos também em São Tomé e Príncipe. Até na Ásia temos, no Timor-Leste, na Nova Zelândia. Temos também na Europa, em Portugal, na Suíça. Nós temos também na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos. Sim, meus queridos, Deus ainda tem um povo amado nessa terra. Imperfeitos, cada um deles, mas amados pelo Deus perfeito. Amando o Deus perfeito. Amando imperfeitamente o Deus perfeito, mas se esforçando por sua palavra. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Procure uma igreja de imperfeitos. Não vai ser difícil você encontrar. Mas procure uma igreja de imperfeitos que amam a palavra perfeita do Deus perfeito. Infelizmente, aí já não vai ser tão fácil encontrar. Porque existem muitas igrejas de gente imperfeita e que, infelizmente, tratam a Bíblia imperfeitamente. Se você está numa igreja assim, que trata a Bíblia imperfeitamente, que não a honra, que não zela por ela, que não prega e não vive ela, então, nesse caso, o melhor que você faz é procurar outra, que vai ser de pecadores, mas que levam a sério as Escrituras Sagradas. Esse é o ponto. Vamos orar e agradecer a Deus por essas verdades. Que Deus abençoe tua vida e que você siga essa perspectiva. Eu te garanto, ela é a correta. Deus nos abençoa, nos dá uma boa noite de sono na sua presença. Deus nos proteja das ciladas do diabo, das falácias dos homens que, revoltados e rebeldes contra ti, se lançam contra a tua igreja e contra a tua palavra. Ajuda que o teu povo se firme cada dia mais na família da fé, no corpo, no povo de Deus, na igreja. Quanto aos meus amigos que ainda não frequentam uma igreja, ó Deus, ajuda-os a
a tomarem essa decisão saudável e sábia de procurar um povo assim, para viver em família, experimentar a bênção que é um pecador se juntar com outros pecadores para amar o Deus Santo. Que bênção, que privilégio. E se há porventura alguns que tenham deixado a igreja caindo na cilada dos desigrejados, ó Deus, perdoa e chama de volta. Ajuda-nos, ó Deus querido, a ter como ideal o céu, não a terra. Em nenhum momento na história a tua igreja foi perfeita. Somente na pátria celestial ela será. Até lá, nos dê a graça de encontrarmos um corpo de gente imperfeita que amam o Deus perfeito. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Por favor, lhe peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Deixa outros ouvirem essa mensagem. Isso vai fazer bem a eles. E talvez por esse meio encontraremos mais pessoas que possam nos ajudar a manter os nossos projetos ali no Vale do Acarape, em Redenção, com o Jiu-Jitsu, com a Fábrica de Esperança e também projetos em outros países que a gente tem procurado desenvolver. Compartilhe aí. E se porventura você puder ajudar-nos com algum valor, fala comigo em particular, qualquer valor é muito bem-vindo para quem está procurando fazer o bem e ajudar uma criançada aí a se desenvolver e se proteger nessa vida, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um. Boa noite, meu amigo Hilton, cada um dos meus irmãos, irmã Cecília, irmã Claudênia, professor João Mendes, Deus te abençoe na tua empreitada, irmã Adriana, Gleiciane, Deus abençoe a cada um de vocês, irmã Lenice, Cauã, orem por mim, sou um carente da graça de Cristo. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.